Vamos a leer la palabra del Señor antes de orar. En el libro de Josué, capítulo 24, el versículo 15, dice así en portugués: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos contentos de que el hermano esté con nosotros. Y esperemos que no sea la última visita, ¿no es cierto? Si Dios permite, tal vez en el futuro el hermano pueda visitarnos más veces. Hermanos, como ustedes saben, hoy tenemos varias actividades. Entonces, vamos a dar la palabra al hermano Eduardo Edson, que él va a hablar el tema sobre la importancia del altar de la familia. Es un tema relacionado a las actividades que tendremos hoy. Entonces vamos a dar lugar al hermano para que nos hable en esta mañana. Que bom poder estar com vocês aqui, né? Com os irmãos. É uma alegria muito grande, né? De poder compartilhar a palavra com os irmãos. Nós ficamos muito felizes, agradecidos pelo convite aqui da família, o Carlos, né, a Cristina, e eu sei que os irmãos também estiveram de acordo, nos convidaram a vir aqui, né? Para nós foi uma surpresa grande, muito agradável, e fiquei feliz, né, de conhecer aqui, mas não imaginava que o grupo fosse tão grande. Imaginava que tivesse aqui umas 8 ou 10 pessoas. Eu vejo aqui que tem um grupo, né, bem grande, já com uma pequena orquestra, que fiquei muito feliz também, né, porque a música dá vida à igreja, né, e ajuda muito. E como o irmão disse, eu espero até que não seja a primeira e última vez, né, porque fiquei feliz de visitar os irmãos. Quem sabe Deus abrir a porta, as oportunidades. É imenso prazer estar aqui novamente com os irmãos, quem sabe com mais tempo, conhecer os irmãos, visitar os irmãos, conversar com os irmãos, porque para nós é uma alegria muito grande. Eu costumo dizer para os colegas que agora que eu estou aposentado, eu tenho mais tempo para trabalhar. Sinto feliz poder compartilhar com os irmãos a experiência, né, de mais de 50 anos, e poder estar aqui com os irmãos. E, irmãos, eu tenho procurado trazer esse tema nas igrejas, porque eu vejo que é uma grande necessidade para nós hoje, a importância do altar da família. O irmão Eide, inclusive, chegou missionário durante a lição sobre essa questão. Nós vivemos, irmãos, num tempo muito solene, muito difícil, e precisamos ter a certeza da presença do Senhor em nossa casa, em nossa família. O tema família hoje está muito desgastado, né? O que se vê na mídia, não sei se aqui fala mídia ou média, o Brasil é mídia aqui, mídia, pronto, é impressa, vamos saber, impressa, de modo geral, televisão, jornais, rádio, internet. Não se vê ninguém dizendo, olha, cuidado com a família, preserva a família. O que vem dizer é exatamente o contrário, a família está sendo destruída, né? Os casamentos aí do mesmo sexo, a defesa da teologia de gênero, as crianças têm o direito de escolher se quer ser mulher, se quer ser homem. Irmãos, eu estou apavorado, horrorizado, até que ponto o homem chegou no desafio ao nosso Deus. E nós, como povo, o povo de Deus, precisamos manter a estrutura mais importante, que é a estrutura do lar, da família. E para isso é importante mantermos o altar da família. Isso quer dizer nossa hora de adoração, os momentos de nossos cultos, matutino, vespertino, né? Quando eu falo do altar da família, não tem como não lembrar a experiência de quem? Do grande homem, de Abraão, né? Abraão disse a palavra de Deus, e Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar.
Gênesis 13, 18. E um pequeno comentário inspirado sobre a experiência de Abraão diz assim: a vida de Abraão, o amigo de Deus, era uma vida de oração. Onde quer que armasse sua tenda, junto dela construía um altar, sob o qual oferecia o sacrifício da manhã e da tarde. Ao remover a tenda, o altar ficava, e o errante cananeu, ao chegar àquele altar, sabia quem ali estivera. Depois de armar a tenda, consertava-o e adorava ao Deus vivo. Que interessante, né? Um exemplo. E quando nós lemos a história, o filho seguiu o mesmo exemplo, né? Gênesis 26, 25, falando de Isaac. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então nós temos exemplos, né, dos servos de Deus do passado. Tinha essa preocupação. Cada família deve ter esse momento, esse privilégio de adorar a Deus, não é? Dar a Deus, o Senhor, o louvor, como diz o Salmo 96, 7 a 9. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus atos. E para nós isso é importante. E as minhas palavras da solenidade, da preocupação desse tempo que estamos vivendo, são palavras que lemos no passado, memorizamos. Veja que a inspiração: pela sincera e fervorosa oração, deve os pais construir um muro em torno dos filhos. Deve suplicar com plena fé que Deus entre eles habite, e santos anjos os guardem, a eles e aos filhos, do poder cruel de Satanás. Esse é o conselho para nós hoje. Eu sei que a vida é muito corrida, né? Aqui eu sei que os irmãos trabalham, tem que sair cedo, às vezes a volta é meio tarde, mas os irmãos devem se orientar, como tenho sugerido também em outras igrejas, se orientar de tal forma que consiga organizar para que tenha um momento, né, um momento de adoração, porque ainda que trabalhemos muito, consigamos conquistar muita coisa, mas se não tivermos a presença e a bênção de Deus na família, né, que vai acontecer? É como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Às vezes a pessoa trabalha a vida inteira, conquista um som de coisa, depois vai ver, olha, no fim, cadê o resultado? O que finalmente eu ganhei disso diante de Deus? Como está minha família, os filhos? É uma preocupação, deve ser de todos, porque a necessidade é grande, não é? Diz assim um pensamento: no lar em que a religião é coisa prática, grande bem é realizado. A religião levará os pais a fazer exatamente a obra que Deus lhes designou fizesse no lar. Os filhos serão criados no temor e admoestação do Senhor. Essa é a recomendação. Isso aqui diz a inspiração, porque há inclusive uma bem-aventurança, né? Bem-aventurança nos faz lembrar também do Salmo 128, que é o Salmo da família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é a Bíblia, é a Espírito de Profecia, que nos dá essas instruções tão importantes. E quando a gente tem uma experiência própria, então podemos falar com mais segurança, com mais
certeza de que realmente as promessas se cumprem. Não é? Nós fizemos no mês de maio 54 anos de casamento. Não é? Com aquela menina ali, 54 anos de casamento. Os filhos já estão chegando todos na casa dos 50 anos. Mas foi uma experiência que Deus nos ajudou, porque, irmãos, quando eu vim para a igreja, um mês depois que casamos, em 1972, dia 20 de maio, casamos. 24 de junho, um mês depois, estávamos pisando na igreja pela primeira vez. Eu logo me impressionei muito pelas profecias. São 3 pontos que eu me dediquei, participei muito da obra, ajudei bastante: família, mordomia e profecia. Esses 3 temas eu me apeguei. E a família achei muito importante, estudei muito. E as profecias também. Eu não esperava ver meus filhos tornarem-se rapazes. Eu pregava que Cristo ia vir antes. Nossa, com aquela... pregava assim com aquela fé, aquele fervor. Daqui a pouco chega o filho mais velho: pai, eu tenho que me alistar no exército. Foi um susto. E depois veio outro e os 4 tivemos que tratar, conseguir daqui e dali com alguma dificuldade. Eles foram todos dispensados do serviço militar no Brasil. Foi uma benção grande. E eu preocupado: nossa, não, mas Jesus vai vir logo. Eu já orava: olha, Senhor, abençoe que eu vou, eu com a esposa, os 4 filhos para o céu. Aí daqui a pouco chega o Jacques para meu pai: eu vou casar. Aí foi outro choque: aí, você está brincando? Não, vou casar. Eu vou casar. Olha, eu já vi que deu certo aqui com a menina, eu vou casar. Daqui a pouco vem o segundo, vem o terceiro e vem o 4, casaram. E eu continuando pregando: Cristo vai vir, mas a família precisou crescer. Senhor, agora o Senhor abençoe que eu consiga me salvar, eu, a esposa, os 4 filhos, as 4 noras. Depois vem os netos. Veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o 4, veio o 5º, veio o 6º neto. Estou eu aqui. Meu neto mais velho já fez 30 anos. Esse o Bruno, que muitos conhecem, não é? Mora em Portugal, casou com uma portuguesinha que abraçou também a igreja, está sendo uma bênção grande, não é? Já assumimos como neta também. E Cristo não veio ainda, irmãos. Mas por quê? Por que ele não veio ainda? Eu sempre digo: Deus não está com paciência com este mundo. Ele está com paciência comigo e com você, porque nós estamos ainda demorando nos preparar. E ele está esperando. Deus, por ele, já tinha colocado fogo nesse mundo, mas Jesus: Pai, meu sangue, Pai, meu sangue, tem misericórdia do Meirelles, da família dele, do João Fulano. Pai, um pouquinho mais, deixa o povo preparar. Espírito Santo, por misericórdia, vai lá, olha, trabalhe nesses corações. Anjos, olha, cuida dessa gente, não deixe que o diabo destrua. Eu quero salvá-los a todos. Sim. Isso é tão claro como a luz do dia. A mim e a vocês, a família. E nós precisamos, portanto, pensar que o primeiro passo, irmãos, a igreja é constituída de famílias. O que você vive em casa, a religião que você tem em casa, que vai refletir aqui na igreja. E nós precisamos entender isto, ter consciência disto e colocar em prática. Veja que interessante em relação aos cultos. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutinos e vespertinos, para o testemunho seleto mundial. Que apropriado é os pais reunirem os filhos em redor de si antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. E que adequado também, em chegando à noite, reunirem-se uma vez mais em sua presença pais e filhos para agradecer as bênçãos do dia fim. Isso aqui é sagrado, irmãos. É o mínimo que nós devemos fazer. Aí você diz assim: não, mas meu horário não dá, eu tenho que sair mais cedo, a mulher está dormindo ainda, os filhos e tal.
Eu quero ler outro recado do Espírito de Profecia. O pai, e em sua ausência, a mãe, deve dirigir o culto, buscando um trecho das Escrituras que seja interessante e de fácil compreensão. Pronto. O pai não posso, eu tenho que sair muito cedo do trabalho. O pai, em sua ausência, a mãe deve dirigir o culto, mas o culto deve acontecer, irmãos. Isso é coisas básicas, são conceitos básicos do Espírito de Profecia, né? Cada membro da família deve compreender exatamente a parte que dele se espera em união com os outros. Agora veja bem, todos, desde a criança de 6 anos e daí para cima, deve compreender que deles se requer que desempenhe sua parte nos encarga. Pronto. Eu vejo que aqui os irmãos têm várias crianças também, né? O Espírito Profecia diz que de 6 anos em diante a criança já compreende alguma coisa. Se você explica, as crianças entendem e ela vai passar a fazer parte. Quando meus filhos estavam mais ou menos nessa faixa, 6 anos, 7, 8, foram 4, nasceram assim, uma sequência bem próximo do outro. Aí eu comprei uma bíbliazinha pequena e coloquei na mão de cada um. Um ináriozinho e uma malinha. E alguns irmãos disseram, irmão, olha para colocar a Bíblia na mão de uma criança desse tamanho, eles vão rasgar a Bíblia, vão estragar a Bíblia. E eu dizia, olha, eu quero que eles rasguem e estraguem muitas, mas que eles tomem o gosto pela Bíblia. Ler, ter ela, trazer à igreja, né? Sentir que estão se envolvendo na igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. Então chegaram, estragaram, rasgaram. Então, aquela Bíblia, para eles, foi uma bênção, acharam importante. O inarinho deles chegava na igreja e tinha, irmãos, assim os filhos se sentem motivados. Bom, o que aconteceu? Daí, poucos dias, mês talvez, um deles disse para a mãe, eu quero que você faça para mim gravata igual o pai. Eu quero ir para a igreja de gravata. Eles pediram, por quê? Foram motivados através da Bíblia, do inário, da malinha. E foi uma bênção, porque quando ele se envolvia com a criançada, começava a fazer alguma coisa. Olha, atenção, também, olha, você já gravatinha, já pronto, ele já se posicionava, não precisava ralhar, xingar, não gritar, nada. Eles começaram a absorvendo, por quê? Através dos princípios básicos, que diz que cada membro da família deve compreender exatamente a parte que dele se espera em união com os outros. E diz bem claro, todos, desde a criança de 6 anos daí para cima, devem ser envolvidos nas atividades do lar. Lar Adventista 180. Agora, outra coisa, os pais fazem o culto aqui, está lendo, depois faz oração, e as crianças ficam ali, um está brincando, está comendo, está olhando para o tempo assim. Também, às vezes, é outro eixo. Não, as crianças não têm nada. Quando eles crescerem, eles vão participar. Olha o que diz aqui a instrução inspirada. Testemunho seleto. No culto familiar, tomem parte também as crianças, cada qual com sua Bíblia. Olha aqui, foi daqui que eu aprendi. Cada qual com sua Bíblia, lendo dela 1 ou 2 versículos. Cante-se então um hino preferido, seguido de oração. Hoje quase que já não usa a Bíblia. Eu, por exemplo, não estou a usar a Bíblia, até aqui em computadores, eles têm, né, nos celulares ou telemóveis, quando diz lá em Portugal. Mas mesmo assim, se a criança tem ali, ensina, elas buscam hoje, assim como consegue achar lá joguinhos e tantas coisas, a Bíblia também. Daí cada um pode ter a sua e tome parte também as crianças, né? Lendo e agora apoiado, envolvido. Agora você vai ler esse verso aqui, você lê, o outro lê, assim eles se sentem tão envolvidos, não são obrigados, não, você tem que estar aqui no culto, não é por aí, não é? Cante então um hino seguido de oração. Desta, Cristo nos deixou um modelo. A oração do Senhor não foi destinada para ser simplesmente repetida como uma fórmula, mas uma ilustração de como devem ser as nossas orações simples, fervorosas e abarcantes.
Ensina as crianças a decorar o Pai Nosso. É a oração que Cristo fez, que ensinou. Olha, esse é o modelo. Dentro dessa oração está tudo que você precisa. Se você analisar a oração do Pai Nosso, ela engloba tudo que nós precisamos na vida. É o que diz aqui. Ensina a criança. E dali, a partir dela aprender, ela vai desenvolver por si mesma. Portanto, irmãos, ao pensar nessa época que nós estamos vivendo, tanta influência mundana, eu gostava de então ler o verso que foi lido na introdução pelo irmão George Banff, Josué 24:15. Ali havia uma situação que Israel estava no estado de apostasia, de fraqueza, estavam divididos, um adorava esse Deus, outro, e Josué se preocupou com isso, e ele reuniu o povo e deu esta mensagem: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixou bem claro: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque só o Senhor devemos nosso culto de oração, né? Temos um compromisso com o nosso Deus. Portanto, irmãos, há um pensamento muito lindo do Caminho a Cristo que eu queria deixar com os irmãos. O Caminho a Cristo 67, talvez a página em inglês não seja a mesma, mas o texto é muito conhecido, diz assim: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa, seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária, não uma vez por semana ou quando pode, irmão. Diz aqui, esta é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para este dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme indique a sua providência. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Foi o que nós estudamos na lição, né? Nós precisamos aprender lições da vida dele, nos consagrar e ser semelhantes a ele. Na nossa convivência no trabalho, na escola, na vizinhança, eles devem ver em nós as atitudes de Cristo, né? E poder sentir a necessidade e aproximar-se dele também. E é interessante que o que diz aqui uma frase que eu gostava de concluir com ela. Irmão, diz assim: a eternidade somente revelará o bem de que estão revestidos esses períodos de oração. Só na eternidade vamos ver a grande bênção que é esse período de oração que nós podemos desfrutar diante de Deus. Que Ele nos ajude, irmão, nos dê a sua graça, que Ele abençoe cada lar aqui representado, que eu vejo são várias famílias. Irmão, se ainda há essa dificuldade em casa, se programem, vejam o que conseguem fazer, não deixe de apresentar ao Senhor a família nesse altar, de manhã e à noite. Nós vamos ver uma mudança na vida do lar. Vão ver a alteração. Isso pode dizer com certeza. Escreva o que eu estou a lhes dizer. Se lhe falta isso, organize de tal forma que Deus seja adorado no nosso lar, de manhã e à tarde. Além das orações pessoais, não é, que cada um deve falar com Deus individualmente, abrir o coração a Ele na palavra silenciosa, sem pronunciar palavras, porque alguém está sempre interessado a ouvir o que você tem a apresentar para Deus. Você ora na sua oração individual a Deus, em pensamento, e depois ter a oportunidade de orar com a família, com os filhos, os cultos da manhã e da tarde. Que Deus, irmãos, ajude, irmão, realmente
a ter em conta a importância do altar da família.